Muito bem, alunos do MEC, vamos lá, falando sobre o sistema de combustível do Ford Fiesta 1.6 Flex. Vamos falar sobre ele, uma peça barata, muito comum fazermos a manutenção preventiva dela, fica embaixo do veículo, e a sua falta de manutenção provoca perda de vazão do sistema, não pressão, vazão, e superaquecimento da bomba elétrica e, na sequência, a queima da bomba elétrica por causa desse superaquecimento. Estamos falando do filtro de combustível, uma peça simples, barata, fácil de ser substituída, mas precisa de profissionalismo, né? Porque o sistema está pressurizado. Não posso lá chegar e desconectar as tubulações, os engates rápidos, porque vai espirrar combustível, tá? Então, ou tecnicamente desligo o circuito da bomba, né? A própria bomba ou o interruptor inercial, dou partida no motor até cair a pressão, caiu a pressão, aí eu retiro. Ou desconecto, mesmo sem despressurizar, mas ali com panos, tomando cuidado, porque vai espirrar um pouco de combustível, sem lâmpada, né, que possa provocar incêndio próximo, né, aquelas lâmpadas de vidro normal, né, as tradicionais, as incandescentes, essas lâmpadas quando quebram, soltam faísca, né, as fluorescentes não, né, porque é a gás, mas as incandescentes, por isso o nome, né, incandescentes, elas têm faísca, elas geram faísca quando quebra. Então, essas não podem ser utilizadas. Porque você pode despressurizar ou com um pouco de experiência desconectar, mesmo sem despressurizar. Lógico, sempre com o motor desligado. Tá? O filtro externo, ó, temos a foto pequena, a peça nova, e a foto um pouco maior lá no próprio Ford Fiesta. Ó. Temos lá o cabo do freio e estacionamento correndo próximo dele, né? Está ali encaixado em um suporte, uma abraçadeira fixando o próprio filtro junto do tanque de combustível. Então, por baixo, o acesso é bem fácil. O filtro externo, pessoal, sempre possui seta de montagem. A seta indica para a frente do veículo, para os eletroinjetores. Por que que não posso montar errado? Vai funcionar? Funciona, mas eu corro o risco de, se eu montar com a seta invertida, o fluxo do combustível tende a quebrar, causar ruptura no papel do filtro. Quando eu ponho no sentido certo, a entrada do combustível, ele bate numa placa e espalha. E aí o combustível passa pelo papel sem aquele impacto inicial. Portanto, se eu pegar um filtro montado invertido, troco o filtro. Não vou desinverter e montar certo, não. Toda a sujeira que ele segurou, quando eu desinverto ele, vou jogar essa sujeira lá para os injetores. Então não tem nem condições técnicas para fazer isso, tá ok? Então, pegou um filtro invertido, troca o filtro. Substitui por uma peça nova e aí sim monta no sentido correto. Nunca vi um filtro despedaçar porque ele foi montado invertido, tá? Mas corre-se esse risco. Como estamos para nunca correr riscos, então vamos sempre montar correto. E se pegar um invertido, troca novamente, tá? E monta na posição correta. Com uma manutenção prevista a cada 30.000 quilômetros, temos o filtro de linha embaixo do veículo. E assim, as impurezas não chegam até os eletroinjetores, ficando retidos no papel do filtro externo. Então é assim, os injetores eles possuem pré-filtros de aço inox antes do combustível entrar no injetor, mas é espesso, ou seja, pequenas impurezas passam
pela telinha, né, pelo pré-filtro dos injetores. O componente que mais bem filtra o circuito, que retém sujeiras ali, né, de valores super baixos em microns, né? Microns é pegar 1 milímetro e dividir por 1000, tá? É o papel do filtro externo, o papel do filtro de combustível. Lembrem-se que ele lembra muito, né, o funcionamento como um coador de papel de café. Ele retém a impureza e deixa passar o líquido, tá? E claro, conforme ele vai retendo a impureza, teremos o quê? A sua saturação. Por isso, a recomendação aí na telinha a cada 30 mil quilômetros. Mais um detalhe. Se é usado só álcool no carro, é um Ford Fiesta Flex, reduz mais ainda esse tempo da troca, tá? Para 20 mil, 15 mil quilômetros. Pode reduzir. Porque o álcool, por incrível que pareça, ele é um combustível mais sujo. Não estou dizendo quimicamente falando. O álcool é um combustível muito mais puro do que a gasolina. Muito mais puro, ok? A gasolina tem muito mais substâncias, né? Agora, o álcool, ele tem muita sujeira espessa, muita sujeira grossa, porque o álcool vem da cana-de-açúcar, né? Então, tem muita sujeira realmente. E essa sujeira vai para onde? No pré-filtro do tanque e no filtro externo. Então, se é um carro que usa só álcool, pode reduzir essa troca de 30 mil para cerca de 20 ou até 15 mil quilômetros, ok? Pode reduzir, porque ele tende a entupir com mais facilidade. Bom, neste modelo de veículo, temos lá na frente, no motor do carro, o tubo distribuidor. E como o nome diz, né, tubo distribuidor, o que ele faz? Óbvio, né? Ele distribui o combustível. Mas não é só distribuir o combustível a função desse tubo plástico, né? Essa linha já é tubo plástico de alta engenharia, né? Suporta tanto a gasolina quanto o álcool, quanto a mistura dos dois, a alta temperatura. Então a tecnologia aplicada nos tubos plásticos é bem alta hoje. Esse tubo distribuidor tem funções agregadas. Não é só distribuir o combustível. Tem mais. Vamos ver quais são as funções desse tubo distribuidor. Depois de passar pelo filtro externo, né, o filtro de embaixo do carro, o combustível, através de uma tubulação, chega até o tubo distribuidor, que serve de fixação do combustível, né, distribuição, né, e ainda fixa o regulador. Olha o que o tubo distribuidor faz, ó. Ele distribui, ele fixa os bicos. Como que você prende os bicos injetores no coletor de admissão? É por travinhas e pelo próprio tubo distribuidor. E ele ainda serve, né, ele fixa ainda o regulador de pressão do sistema, e dele temos o retorno, a ligação de retorno do tubo distribuidor até o tanque de combustível. Então é uma peça simples, que raramente nesse sistema vai dar problema, é muito raro estragar mesmo, tá? Muito raro trocar um tubo desse, é mais em casos aí de colisão, bateu a frente do carro, trincou o tubo distribuidor, mas nesse sentido, tá? Porque é uma peça que raramente danifica, raramente estraga. Quebrou o bico plástico na hora de remover a trava, pode até acontecer, mas não é comum, tá? Não é comum. Mas é uma peça com uma função importante de fixar os injetores, de distribuir o combustível. Ele não filtra nada, ele apenas distribui o combustível e ainda serve de fixação tanto dos injetores quanto do regulador de pressão. Eis aí o cara, ó, o regulador
de pressão de combustível. Uma peça totalmente mecânica, composta internamente por uma válvula, por uma entrada e a saída do combustível, né? Obviamente, a válvula é que vai liberar a saída do combustível, um diafragma ligado através de um eixo nesta válvula, uma mola calibrada em 3,8 bar de pressão. Esse lado da mola calibrada, como é dividido pelo diafragma do regulador, é a câmara seca. Como assim câmara seca? Temos o regulador de pressão. No meio dele temos um diafragma. O que está do lado de cima nessa foto, tá? Do diafragma, onde está ali o 3,8 bar, é a parte seca, onde tem a linha de vácuo, inclusive. O que está para baixo é a parte molhada, é a parte onde tem o contato com o combustível. Para a entrada encontrar a saída do combustível, a parte líquida, tem que empurrar o diafragma. Empurrar o quanto? O suficiente para vencer a pressão da mola. Quanto que está ajustada, quanto que está calibrada essa mola? Ela é uma mola calibrada em 3,8 bar de pressão. E essa câmara seca é seca ao lado da mola. Não pode ter combustível. Só vai ter combustível ali quando ocorrer a fadiga, o desgaste do diafragma do regulador. Aí ele fura, né? Aí o combustível vai para o lado seco. Obviamente, vai ser puxado pela depressão. Afinal de contas, naquele biquinho plástico, temos a ligação com o vácuo, né? A depressão no coletor do motor. Então, este é o regulador de pressão de combustível. Vamos à teoria dele. Vamos lá. Regulador. Com uma linha de pressão de 3,8 bar, temos a sua diminuição em cerca de meio bar, com o motor em marcha lenta. E depois chega ao valor nominal nas acelerações. Está ligado à linha de vácuo abaixo do corpo de borboleta. Então é assim. Pressão de trabalho, 3,8. Na marcha lenta, 3,3, 3,4. Por quê? É uma forma de compensar a própria depressão nos bicos. Então, se diminui a pressão de trabalho em meio bar para compensar a depressão nos injetores em marcha lenta, que é bem mais alta. Tá? É muito comum essa mangueirinha de vácuo do regulador escapar, hein? Atenção com isso, hein? Muito comum. E aí a pressão de trabalho fica no máximo o tempo todo e tem ali uma falsa entrada de ar. É muito comum isso acontecer, tá, pessoal? Fiquem de olho, tá? Depois do combustível estar regulado, ó, olha aí a foto, ó, o bico injetor, e à direita, né, na foto maior, temos o tubo distribuidor de combustível. Depois do combustível estar ajustado, regulado, ele chega até os injetores, tá? E aí você comanda, através do negativo, o tempo que o injetor permanece aberto. É o chamado tempo de injeção. Bom, o que são os injetores? São eletroválvulas, por isso é chamado também de eletroinjetores, que vai permitir a passagem pela sua parte interna, né? Vai permitir passar o combustível pela sua parte interna quando tiver positivo e negativo na bobina de trabalho. A bobina com positivo e negativo gera campo magnético e levanta um pratinho que, por sua vez, levanta a agulha de viração. Quando a agulha levanta, o combustível que está ali já pressurizado em 3,8 bar, ele sai pela parte inferior do injetor. Vamos à teoria desta tela. Injetores. Fixo pelo tubo distribuidor, temos os 4 eletroinjetores, né? Um por cilindro, comandados pela ECU, e assim fecha o circuito de combustível com sua
pressão e vazão determinados pelo projeto do veículo. Então, os injetores são o quê? São a extremidade, são a ponta do circuito, é a ponta do subsistema de combustível. Parar para imaginar já que todo o combustível que é colocado no carro, todo, vai sair pela pontinha dos injetores. É a extremidade do circuito, né? É o que fecha o circuito. E por falar em o que fecha o circuito, obviamente, temos que falar do quê? Da pulverização. Então, olha aí, mais um outro modelo de injetor, esse Ford Fiesta Flex, com anéis O-rings, né? Um anel O-ring, esse de cima, é para fazer a vedação do combustível entre injetor e tubo distribuidor, e o anel O-ring inferior é para fazer a vedação de falsa entrada de ar entre o injetor e o coletor de admissão. Bom, quando eu falo de pulverização, a pulverização, vamos lá, de acordo com o tempo determinado em ms, em milissegundos, pela ECU, temos a pulverização e transformação do combustível líquido, até então, em sua forma gasosa, causado pela alta pressão e finos orifícios de saída. O que é uma pulverização? É quando eu gero uma nuvem de combustível. Como que eu causo isso? Difícil, né? O combustível, até a ponta do bico, até a agulha do bico, ele está no estado gasoso ou líquido? Líquido. A gasolina é líquida ali. O álcool é líquido até a agulha do bico injetor. Agora, quando levanta a agulha e você tem 3,8 bar empurrando o combustível, levanta a agulha e o combustível é pulverizado por minúsculos orifícios, ali é transformado. Ali temos a pulverização. Deixou de ser líquido, passou a ser uma nuvem de combustível, passou a ser gasoso. E aí temos o quê? Oxigênio sendo admitido e gás, combustível no estado gasoso se misturam muito melhor. Gás com gás se mistura muito melhor. E aí teremos uma mistura mais homogênea e uma melhor queima desse combustível. Ok? Aqui a nossa ECU, a nossa central, a unidade de controle eletrônico, e vamos a mais uma dica. Devemos sempre estar atentos ao ser trocada a bomba de combustível, com as respectivas conexões de mangueiras dentro do tanque, tá? Porque é comum haver pequenos vazamentos, né? E até perda de pressão na linha de combustível. Então, sempre que for observado, né, a questão de trocar a mangueira, o refil da bomba, atenção para que não tenhamos perda interna, falta de estanqueidade do sistema. Vamos à perguntinha da nossa aula, antes do nosso plantão de dúvidas. Podemos testar a pressão máxima da bomba? Dá para testar a pressão máxima da bomba? É possível? É necessário? Vamos à resposta, né? Sim, é possível, sim, testar a pressão máxima da bomba. É um teste em que forçamos ao máximo a sua pressão, que deve ser, né? Deve ter ali um valor de pelo menos o dobro da linha de pressão. Se o carro trabalha com 3,8, pelo menos ali 7,6 bar de pressão máxima. Por quê? Comprova que a bomba está ok. Está com uma pressão de trabalho ok. Tá? Então, é interessante sim testar a pressão máxima da bomba. Não estraga a bomba, tá? Como alguns instrutores falam que isso danifica. Não. Teste de pressão máxima não danifica a bomba e você avalia a sua capacidade de dar de pressão pelo menos o dobro do trabalho dela, da
pressão nominal em que ela trabalha. Vamos lá com o nosso plantão de dúvidas aqui no seu Mac, né? Hoje com perguntas mais comuns do nosso dia a dia, né? O que mais recebo de dúvida quando o tema é sistema de combustível? Primeiro, o que mais estraga, o que mais danifica? Bom, disparadamente a manutenção preventiva, né, dos filtros, né, o filtro externo, o pré-filtro é o que mais se destaca. Mas queima de bomba elétrica é muito comum nessa linha. Também muito comum instalação errada de alarme, cortando o positivo da bomba elétrica de combustível ou até o aterramento. Tá? É muito comum isso. A instalação de alarmes na bomba elétrica de combustível para cortar o funcionamento da bomba e o veículo não ser furtado ou não ser roubado. Então, nesses pontos, temos muitos problemas de perda da alimentação elétrica, mau contato e interrupção da alimentação da bomba. Agora, uma dúvida que nesse modelo, nesse veículo, ocorre frequentemente é a limpeza ou não dos injetores. Bom, posso afirmar por experiência prática, experiência técnica, experiência própria, que esses injetores da linha Ford, mesmo que haja tanta recomendação para não limpar bico, no manual consta que não é para limpar bico, sim, esses injetores têm problemas de obstrução, forma goma, diminui a vazão de combustível. Isso tudo é reconstituído depois de uma limpeza. Retira-se os injetores, faz o teste na máquina de bureta, né, na máquina de teste de injetores, faz a limpeza no ultrassom, refaz o teste na bureta e vê como melhora a vazão do combustível. Ou seja, tem sim a necessidade de fazer a limpeza dos injetores a cada na média, 30 mil quilômetros, tá? Porque realmente ocorre a formação de goma e diminui a vazão dos injetores e o ângulo de injeção também. Porque não é só a vazão do injetor, ele tem um ângulo, né, que permite o quê? Que o combustível seja pulverizado na exata abertura da válvula de admissão. O combustível é pulverizado de forma que ele não bata nas paredes do coletor, nas paredes do cabeçote e nem no pé da válvula de admissão. Ele é pulverizado para ele passar exatamente naquele minúsculo, no minúsculo espaço entre a válvula de admissão aberta e a sede de válvula. Por quê? Se ele bate nas paredes, o que acontece? Ele não tinha sido transformado do estado líquido por estado gasoso. Quando ele bate nas paredes, ele tende a escorrer novamente. Volta ao estado líquido e aí não queima de forma correta. Tá ok? Muito bem. Caros alunos do Universo do Mecânico, finalizamos aqui mais uma aula técnica. Obrigado por todos fazerem parte da UMEC. Hoje, a aula especialmente foi uma aula gravada. Teremos na próxima terça-feira Ford Fiesta Flex Sensor Parte 1. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Olá, amigo reparador, bem-vindo a mais um programa da série Como Instalar da MTE Thomson. Meu nome é Rogério Costa e eu vou passar para vocês todas as informações para a correta instalação dos nossos produtos. Antes de começar o seu trabalho, verifique se você tem as ferramentas corretas e os utensílios para facilitar o seu trabalho. Lembrando que o uso de equipamento individual de proteção é recomendável também. Quanto ao descarte de materiais líquidos, fique atento à correta destinação de cada um deles. Coloque em um recipiente água desmineralizada.
Coloque em outro recipiente o aditivo concentrado. Verifique a proporção correta no manual do veículo ou utilize a proporção de 50%. Note que a temperatura do aditivo é de 28,8 graus e da água é de 27,6 graus. Misture a água no aditivo. Veja que a mistura dos dois líquidos provocou uma reação química, onde subiu a temperatura para 32,8 graus. Abra o reservatório e coloque o líquido já com a temperatura estabilizada, após aproximadamente 10 minutos de espera. A sangria do sistema. Solte o sensor de temperatura, por exemplo, pois ele está em um ponto mais alto do motor. Você vai notar que primeiro vai sair o ar em bolhas. Após o ar sair, sairá um pouco de aditivo antigo, na cor verde neste exemplo. Isso comprova a sangria. Logo que começar a sair o líquido novo, rosa, será o momento de recolocar o sensor. Aperte com a ferramenta adequada. Encaixe o conector no sensor. Complemente com o líquido já preparado até o nível indicado no reservatório. Pronto, está feita a troca do líquido. Esperamos ter ajudado com essas informações. Acompanhem sempre os nossos capítulos da série Como Instalar. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco. Até a próxima.